O ar no restaurante parecia mais frio do que o habitual. O ar-condicionado estava regulado nos mesmos 24 graus de sempre. Mas Carla sentia um frio que subia pela pele de seus braços. Um presságio gelado que nada tinha a ver com a temperatura. Do outro lado da robusta mesa de mogno, seu marido, André, olhava mais para a tela do celular do que para o prato de estrogonofe que tanto gostava. O leve sorriso que se desenhava no canto de seus lábios certamente não era para Carla. Aquele sorriso era dirigido a outro mundo, escondido atrás do vidro iluminado em suas mãos. Carla pousou a colher com cuidado, tentando não fazer nenhum ruído que pudesse interromper o deleite de seu marido. Nos últimos 6 meses, essa cena havia se tornado seu cotidiano. André chegava do trabalho, largava a pasta, tomava um banho e depois se agarrava ao telefone como se fosse seu suporte de vida. As conversas deles haviam se tornado curtas e funcionais. Limitavam-se a perguntas sobre se ele já tinha jantado ou se tinha algum compromisso para o dia seguinte. "Amor, como foi a reunião hoje à tarde?" perguntou Carla. Sua voz soou um pouco mais embargada do que ela teria desejado. Ela só queria derrubar o muro invisível que se erguia entre eles. André levantou a cabeça e seus olhos levaram um segundo para focá-la, como alguém que acaba de retornar de uma longa viagem. "Foi bem, como sempre." Ele respondeu brevemente, antes que seu polegar voltasse a dançar agilmente sobre a tela. Carla respirou fundo. Ela era uma mulher que havia construído seu próprio sucesso do zero. Sua boutique de moda, estilo Carla, tinha agora 3 filiais na grande cidade de São Paulo, e sua carteira de investimentos, cuidadosamente gerenciada por ela mesma, havia crescido até se tornar uma fonte de riqueza que superava em muito o salário administrativo de André. Ela estava acostumada a analisar problemas, encontrar soluções e agir com decisão. Mas em seu casamento, sentia-se impotente. Sabia que algo estava errado, mas continuava esperando que fosse apenas uma fase passageira, um tédio temporário que logo desapareceria. Naquela noite, sua esperança foi feita em pedaços. Depois daquele jantar silencioso, André não foi diretamente para o escritório como de costume. Ele seguiu Carla até a sala de estar e sentou-se no sofá à sua frente, deixando o telefone virado para baixo na mesa de centro. Esse simples ato pareceu tão formal, tão pesado, que o estômago de Carla se revirou. "Carla, preciso te dizer uma coisa", começou André. Sua voz tinha um tom neutro, sem emoção, como um médico prestes a dar um diagnóstico ruim. Carla apenas assentiu. Seu coração começou a bater com força. Ela apertou as mãos, que de repente pareciam frias e úmidas. "Acho que nosso casamento acabou", continuou André. Seus olhos fitavam a parede atrás de Carla, evitando o contato visual direto. "Pensei muito e com cuidado. Vamos nos divorciar." A palavra divórcio ficou suspensa no ar, parecendo afiada e letal. O mundo de Carla pareceu parar. O tic-tac do relógio de parede, que normalmente era um ruído de fundo reconfortante, agora soava como batidas de uma marreta gigante. Ela abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Sua garganta estava fechada. André tomou o silêncio de sua esposa como um sinal de resignação. Ele continuou sua explicação com o mesmo tom frio. "Não é sua culpa, Carla. Você foi uma boa esposa, mas não posso mais me enganar. Eu ainda amo a Marta." Aquele nome. Marta, o nome da ex-namorada com quem André havia terminado 8 anos atrás, muito antes de conhecer Carla. O nome que André mencionava ocasionalmente em histórias nostálgicas, o nome que sempre fizera Carla se sentir como uma atriz substituta no filme da vida de seu marido. "Eu voltei a ter contato com ela nos últimos meses", confessou André sem culpa. "E percebemos que nunca deveríamos ter nos separado. Quero recomeçar." Carla finalmente encontrou sua voz, embora só tenha saído um sussurro rouco. "Recomeçar?" "Sim", assentiu André, como se fosse a coisa mais natural do mundo.
Para isso, precisamos resolver nossas coisas da forma mais rápida e justa possível. Vamos simplesmente dividir os bens pela metade. Será o mais rápido. Esta casa, as economias, os investimentos. É justo, não é? Essa pergunta foi como um segundo tapa, mais doloroso que o pedido de divórcio. Justo. Esta casa foi paga integralmente com os bônus anuais do negócio de Carla. A maior parte das economias e quase todos os investimentos provinham dos lucros de suas boutiques e de sua habilidade no mercado de ações. O salário de André era suficiente para cobrir as despesas do dia a dia e as parcelas de seu carro, nada mais. Mas, aos olhos de André, tudo aquilo era nosso patrimônio, o fruto do esforço conjunto, do qual ele estava pronto para colher a metade para começar uma nova vida com outra mulher. Carla não respondeu, apenas olhou fixamente para seu marido, o homem que dormira ao seu lado por 7 anos, o homem cuja carreira ela havia apoiado, o homem que ela amara sinceramente. Aquele homem agora parecia um estranho negociando uma aquisição corporativa, em vez de terminar um casamento. Naquela noite, Carla não conseguiu dormir. Às 2 da manhã, levantou-se da cama. Estava com sede. Caminhou lentamente até a cozinha para beber um copo de água. Ao passar pelo escritório de André, cuja porta estava entreaberta, ouviu a voz de seu marido. Já não era neutra e fria. Estava cheia de risos e calor. "Aguenta só mais um pouco, meu amor. Vai acabar logo", dizia André para alguém do outro lado da linha. "O processo vai ser rápido. Eu já disse a ela." Houve um breve silêncio. Carla prendeu a respiração e aproximou o ouvido da fresta da porta. Como ela reagiu? Ficou em choque. "Claro, mas ela é fraca. Sempre foi." O riso de André soou novamente, leve e despreocupado. "Ela não vai complicar as coisas. A Carla é obcecada demais por mim. Vai assinar qualquer papel que eu colocar na frente dela. Não se preocupe, meu amor. Todos os bens dela, os nossos bens, serão o capital para o nosso novo palácio. Você vai parar de trabalhar e vamos viajar pelo mundo como sempre sonhamos. A nossos bens, nosso novo palácio." Essas 2 frases atingiram Carla como um raio. A dor que queimava em seu coração se transformou em um frio glacial. As lágrimas que ameaçavam transbordar pareceram secar em um instante. Ela se afastou lentamente da porta. Suas mãos estavam cerradas com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Voltou para o quarto, mas não foi para a cama. Parou em frente ao grande espelho de corpo inteiro em um canto do cômodo e observou seu reflexo. Uma mulher de olhos inchados e rosto pálido. Uma mulher que era chamada de fraca. Uma mulher considerada tola. Mas o que ela viu em seus próprios olhos não era mais fraqueza. O que viu foi o brilho de uma chama que acabara de começar a arder. Uma chama fria, concentrada e letal. Sua dor havia se metamorfoseado em algo mais forte. Determinação. André estava muito enganado. Essa guerra realmente terminaria rápido, mas não da maneira que ele imaginava. Carla não complicaria as coisas nos tribunais porque não sobraria nada pelo que brigar lá. Ela recuperaria cada real, cada ação, cada tijolo que construiu com suor e lágrimas. No silêncio daquela noite, Carla fez um juramento a si mesma. André poderia levar seu passado, mas Carla recuperaria todo o seu futuro. Na manhã seguinte, o sol nasceu como de costume, mas o mundo de Carla havia mudado completamente. Quando desceu para o café da manhã, André já estava sentado à mesa, tomando café e lendo as notícias em seu tablet. Ele ergueu os olhos quando Carla chegou. Ao vê-la, um traço de surpresa cruzou seu rosto. Carla não parecia uma mulher cujo mundo acabara de desmoronar. Ela já havia tomado banho, vestia uma impecável blusa azul marinho e tinha o cabelo preso em um coque elegante. Não havia vestígios de lágrimas em seu rosto, apenas uma calma quase antinatural. "Bom dia", cumprimentou Carla. Sua voz era estável e tranquila. Pegou uma fatia de pão e passou geleia. Seus movimentos eram calculados, sem pressa. "Bom dia",
respondeu André, um pouco desconfortável. Ele a observou, tentando ler sua expressão. Você está bem? Vou ficar bem, respondeu Carla, olhando para André diretamente nos olhos, sem piscar. Pensei sobre o que aconteceu ontem à noite, e você tem razão. Não faz sentido se apegar a algo que não tem mais conserto. Vamos terminar isso amigavelmente. André pareceu aliviado. Um leve sorriso apareceu em seus lábios. Como ele esperava, Carla era submissa e não criaria dramas. Fico feliz que você consiga pensar com tanta maturidade, Carla. Tira um peso das minhas costas. Preciso de um tempo sozinha hoje, continuou Carla, para acalmar minha mente e organizar tudo. Vou trabalhar no home office. Não se preocupe. Claro, claro. Leve o tempo que precisar, disse André com um tom magnânimo, sentindo-se o homem mais sábio do mundo. Ele terminou o café, pegou a pasta e saiu com passos leves, convencido de que o maior obstáculo havia sido facilmente resolvido. Assim que o som do carro de André desapareceu na rua, a máscara de calma de Carla desmoronou instantaneamente. Ela não chorou, mas sua mandíbula se tensionou e seus olhos se encheram de uma determinação fria. Em vez de ir para o quarto chorar, dirigiu-se a passos rápidos para seu escritório. Aquele cômodo era seu centro de comando, o lugar onde seu negócio nasceu e cresceu. Hoje, aquele cômodo seria o quartel-general da operação mais importante de sua vida. Ela trancou a porta, algo que raramente fazia. Em seguida, abriu o cofre escondido atrás de um quadro de paisagem. Dentro não havia apenas joias, mas um grosso maço de documentos originais. Colocou todos sobre a ampla mesa de trabalho. As escrituras da casa, os certificados do apartamento herdado de seus pais, os registros de propriedade das lojas alugadas, os relatórios da carteira de ações, os documentos de constituição de sua empresa, estilo Carla, e os balanços financeiros dos últimos 5 anos. Ligou seu notebook e abriu uma planilha. Sistematicamente, começou a catalogar todos os bens que possuíam. Dividiu-os em 3 colunas. Primeira coluna: exclusivamente meu. O conteúdo eram os bens que ela possuía antes de se casar, como o apartamento nos jardins e as barras de ouro herdadas de sua avó. Esses bens eram legalmente seus, mas ela sabia que o advogado astuto de André poderia tentar questioná-los. Segunda coluna: fruto do meu esforço. Esta era a coluna mais longa, a casa onde viviam, cuja hipoteca ela pagou com os bônus anuais da empresa. A casa na Serra, comprada em nome da Estilo Carla. As 3 filiais da boutique e tudo o que havia nelas. A carteira de ações e fundos que agora somava centenas de milhares de reais, tudo criado com os lucros de seu negócio. Terceira coluna: bens comuns. Carla quase soltou uma risada debochada ao ver esta coluna. O conteúdo era um só: uma conta bancária conjunta cujo saldo subia e descia para as despesas de manutenção, e 2 carros, o dela, comprado à vista, e o de André, que ainda estava sendo pago em parcelas. Ao ver essa visualização na tela, sua raiva ficou mais clara. A exigência de André de dividir tudo pela metade parecia um roubo em plena luz do dia. A mão de Carla foi para o telefone. Seus dedos hesitaram por um momento sobre o contato do advogado habitual de sua empresa. Não podia usar o mesmo. André também o conhecia. Precisava de alguém novo, alguém inesperado, alguém com uma reputação formidável. Lembrou-se de um nome que um parceiro de negócios havia mencionado de passagem. Um advogado conhecido como um lobo em pele de cordeiro por suas estratégias letais, apesar de sua aparência amável. Buscou o nome na internet: Fogaça em Associados Advocacia. Sem hesitar, discou o número que aparecia na tela. Bom dia. Fogaça em Associados. Ouviu-se a voz de uma mulher do outro lado. Bom dia. Gostaria de falar com o Dr. Júlio Fogaça. É urgente, disse Carla com a voz firme. Após uma breve espera, uma voz grave e calma a cumprimentou. Júlio Fogaça falando. Olá, doutor. Meu nome é Carla Veiga.
Recebi seu contato de um colega. Preciso de uma consulta pessoal o mais rápido possível. Trata-se de um divórcio e proteção de ativos. A ação já foi ajuizada? Júlio foi direto ao ponto. Não, respondeu Carla rapidamente. E quero que tudo termine antes que isso aconteça. Não quero brigar nos tribunais. Quero que a guerra termine antes que o inimigo saiba que ela começou. Houve um breve silêncio do outro lado da linha, como se Júlio estivesse avaliando sua cliente em potencial. Gosto da sua abordagem, senhora Veiga. Poderia me encontrar em meu escritório hoje na hora do almoço? Não, cortou Carla. Não quero ser vista visitando um escritório de advocacia. Poderíamos nos encontrar em outro lugar. Um local discreto. Novamente silêncio. Em seguida, a voz de Júlio soou novamente, desta vez com um tom ligeiramente impressionado. Está bem. Há uma pequena cafeteria chamada Café Crepúsculo, perto da Avenida Paulista. É um lugar tranquilo. Nos vemos na hora do almoço. Depois de desligar, Carla contatou imediatamente a segunda pessoa de sua equipe, sua assessora financeira e corretora da bolsa, Beatriz. Beatriz era uma mulher de meia-idade muito pragmática, que administrava parte dos investimentos de Carla com grande lealdade por anos. Beatriz, preciso de ajuda, disse Carla sem rodeios. Vou me divorciar do André. Houve um momento de silêncio. Sinto muito, Carla. Como posso ajudar? Respondeu Beatriz. Seu tom era profissional, mas empático. Preciso liquidar algumas posições o mais rápido possível, mas de forma gradual para não impactar o mercado nem chamar a atenção. E preciso abrir uma nova conta de valores e uma conta bancária em um banco diferente, completamente desvinculada das minhas contas atuais. Tudo deve ser feito em absoluto sigilo. Entendido, disse Beatriz. Envie-me a lista de ações que deseja liquidar primeiro. Prepararei todos os documentos necessários para as novas contas. Podemos usar um sistema totalmente digital para que não chegue nenhuma correspondência física em sua casa. Obrigada, Beatriz. Fico te devendo essa. Fica tranquila. Considere apenas uma reestruturação de portfólio em grande escala. Beatriz tentou aliviar o clima. Após terminar a ligação, Carla se sentiu um pouco mais forte. As engrenagens já haviam começado a girar. Agora era o momento de dar o primeiro passo real, o passo para começar o processo de recuperar sua vida. Abriu o aplicativo do banco no notebook e fez login na conta conjunta. O saldo mostrava cerca de 40,00 reais. A maior parte havia entrado automaticamente há 3 dias como dividendos de um de seus investimentos. André claramente não sabia ou não se importava com a fonte desse dinheiro. Ele só sabia que havia dinheiro. Carla abriu o menu de transferências, inseriu o número da conta de sua empresa, estilo Carla. No campo do valor, digitou 30.000 reais. No conceito escreveu: pagamento a fornecedores de tecidos, coleção de outono. Era uma razão muito lógica e podia ser comprovada com uma nota fiscal pró forma que ela poderia criar a qualquer momento. Seu dedo parou sobre o botão confirmar. Seu coração batia rápido. Este era o ponto de não retorno. Este era o primeiro ato de ocultação ativa de ativos. Houve um tremor de medo, mas por trás veio uma onda de poder maior. Ela pressionou o botão. Transação bem-sucedida. Fechou o notebook, guardou todos os documentos de volta no cofre e o trancou. Saiu do escritório. Seu rosto recuperou a mesma calma da manhã. Foi para a cozinha, preparou um chá de camomila e sentou-se junto à janela para olhar o jardim. Quando André voltou para casa naquela tarde, encontrou Carla lendo um livro na sala. Se acalmou um pouco? Ele perguntou. Sim, respondeu Carla suavemente, fechando o livro. Estou pronta para começar o processo quando você quiser. André sorriu satisfeito. Ele não sabia que o verdadeiro processo já havia começado desde a manhã e que ele não estava nem um pouco convidado. Durante as semanas seguintes, Carla levou uma vida dupla com a precisão de uma atriz veterana. Na superfície,
Ela era a esposa magoada, mas estoica. Deixava os ombros um pouco caídos, mal sorria e seu olhar muitas vezes parecia perdido na tristeza. Essa atuação era muito convincente, especialmente para André, cujo ego era grande demais para enxergar além do que queria ver. Então, que papéis são necessários normalmente? Perguntou Carla uma noite enquanto jantavam em um silêncio desconfortável, cutucando a comida com o garfo como se tivesse perdido o apetite. Eu não sei nada sobre isso, disse ela. André, sentindo-se superior e no controle, explicou com uma paciência fingida. Não é complicado. Meu advogado vai preparar tudo. O mais importante são nossos documentos de identidade e a certidão de casamento. Depois haverá um acordo de partilha. Você só precisa assinar. Quanto mais você cooperar, mais rápido o processo terminará e ambos poderemos começar uma nova vida. Começar uma nova vida, repetiu Carla em voz baixa, como um sussurro doloroso para si mesma. Por dentro, ela zombou. Claro que André queria terminar rápido. Quanto mais rápido, menos tempo Carla teria para procurar aconselhamento jurídico ou pensar em maneiras de arruinar seus planos. Eu só quero terminar em paz, acrescentou Carla, olhando para André com lágrimas intencionais nos olhos. Não quero brigar. Claro que não haverá briga. André deu um tapinha no dorso da mão de Carla, um gesto de consolo que pareceu profundamente insultante. Vou garantir que tudo corra bem. Mas por trás daquela máscara de submissão, Carla se movia silenciosa, rápida e eficientemente. A reunião com o advogado Júlio no Café Crepúsculo foi seu ponto de virada estratégico. Júlio, um homem de cerca de 50 anos com aparência paternal e óculos de armação fina, não parecia um lobo. Ele falava suavemente e ouvia atentamente, sem interromper a história de Carla. A situação é clara, senhora Veiga, disse Júlio depois que Carla terminou. A chave é o tempo. Até que a petição de divórcio seja oficialmente protocolada no fórum, os ativos em seu nome são legalmente seus para administrar, incluindo vender ou transferir. Não estamos fazendo nada ilegal. Estamos simplesmente reestruturando a propriedade de seus bens pessoais. Sua estratégia era simples, mas engenhosa. O primeiro foco foram os ativos mais fáceis de liquidar e menos relacionados diretamente ao nome de André. Os investimentos. No dia seguinte, Carla estava a caminho de uma de suas boutiques. Enquanto dirigia, falava no viva voz com sua corretora, Beatriz. Sua voz soava profissional e calma, contrastando com os batimentos de seu coração, um pouco mais rápidos que o normal. Beatriz, vamos começar com as ações de tecnologia. Venda 50% das participações da Digital Brasil, ordenou Carla. Sim, executarei a venda gradualmente ao longo de 3 dias para obter o melhor preço. Os fundos serão depositados diretamente na nova conta de valores que já está pronta, informou Beatriz. Ótimo! E os fundos de títulos? Isso é mais fácil. O processo de liquidação leva de 2 a 3 dias úteis. Se quiser, posso processar hoje mesmo. Processe, disse Carla com firmeza. Ao parar em um semáforo, um carro da polícia parou bem ao seu lado. O oficial dentro olhou em sua direção. O coração de Carla deu um salto. Um medo irracional a invadiu. Ela se sentia como uma criminosa, embora na verdade estivesse apenas protegendo seus direitos. Respirou fundo e forçou a calma. O semáforo ficou verde e ela dirigiu lentamente, deixando o carro da patrulha para trás. Aquele momento a lembrou do risco que estava correndo e da importância de manter a compostura. Em casa, ela precisava estar constantemente alerta. André, cada vez mais ocupado com seus planos com Marta, não prestava muita atenção aos detalhes, mas às vezes havia momentos que deixavam Carla sem fôlego. Uma tarde, André chegou cedo e encontrou uma pilha de correspondência no aparador da entrada. Ele a pegou e começou a classificar. Carla, sua fatura do cartão de crédito não chegou este mês? Ele perguntou distraidamente enquanto abria o envelope de sua própria fatura.
O coração de Carla parou por um segundo. Ela havia cadastrado todas as faturas como eletrônicas há um mês. Ah, sim! Mudei tudo para fatura por e-mail. É mais prático e economizamos papel. Respondeu com calma da cozinha, trazendo-lhe um copo de água. Ah, tá, murmurou André. Seu interesse já havia passado para sua própria fatura. Em outra ocasião, André perguntou. Vi a conta conjunta, e o dinheiro baixou bastante. Em que você gastou? Carla tinha a resposta pronta. Usei como depósito para os tecidos de seda que vem da Índia, para a nova coleção de vestidos de noiva. Fiz a transferência como dinheiro da empresa, então não entrará no nosso cálculo de bens comuns. Não se preocupe. Ela lhe mostrou um e-mail falso de confirmação de pedido que havia preparado em seu telefone. A explicação, tocando em aspectos lógicos e comerciais, soou muito plausível. André, que não entendia nada dos meandros do negócio de Carla, simplesmente assentiu e não perguntou mais. Cada pequena mentira bem-sucedida, cada transação secreta que prosseguia sem problemas, lhe infundia confiança. Ela se tornou cada vez mais especialista em ocultar seus rastros. Usava uma VPN sempre que acessava suas contas secretas. Comunicava-se com Júlio e Beatriz por meio de aplicativos de mensagens criptografadas. Era um fantasma dentro de seu próprio sistema financeiro. Uma noite, Carla estava sentada em seu escritório muito depois de André adormecer. Na tela de seu notebook estava aberta uma planilha chamada Projeto Independência. Ela continha a lista de todos os ativos que ela havia protegido. Acabara de receber a confirmação de Beatriz de que o total da venda das ações de tecnologia havia sido transferido com sucesso para sua nova conta bancária oculta. Com uma fria satisfação, moveu o cursor para a linha que dizia Ações Digital Brasil e digitou concluído na coluna de status. Olhou para a palavra por um momento. Cada concluído que escrevia era um passo a mais para longe de um passado doloroso e um passo mais perto de um futuro que ela controlava completamente. Fechou o notebook. A máscara parecia pesada, mas a carga que estava tirando dos ombros parecia muito mais leve. Ela continuaria a interpretar o papel de esposa submissa até que a cortina caísse completamente, e quando esse momento chegasse, estaria pronta para receber os aplausos por sua maior atuação, sozinha no palco. Depois de proteger os ativos líquidos como ações e fundos, Carla sabia que o próximo desafio seria muito mais complexo e perigoso. Era hora de passar para os ativos físicos, blocos de riqueza que não podiam ser movidos com um único clique. Os imóveis. Seus olhos se fixaram no objetivo mais importante desta categoria, a luxuosa casa na serra que eles usavam frequentemente nos fins de semana. A casa havia sido comprada 3 anos antes, não em nome pessoal, mas como um ativo da empresa de Carla, a Estilo Carla. Este fato era tanto o ponto fraco quanto a chave de sua estratégia. O plano para vender a casa exigia uma meticulosidade extrema. Não era mais uma transação digital silenciosa, mas um processo que envolvia cartórios, documentos físicos e potenciais compradores. Aqui, o papel de Júlio tornou-se crucial. Desta vez, eles se encontraram em um restaurante de família lotado na hora do almoço. Júlio explicou o plano em voz baixa, em meio ao burburinho do local. Realizaremos uma transação de venda legítima, explicou Júlio. A Estilo Carla venderá a casa. O comprador será nossa nova sociedade de investimento, a Cell Investimentos. Esta empresa, no papel, será de propriedade total de sua mãe. Carla assentiu, entendendo a direção. Então, o dinheiro apenas se move da conta da minha empresa para uma empresa controlada pela minha mãe. Exato. Tecnicamente, o dinheiro sai do alcance dos ativos da Estilo Carla. Então não pode ser reivindicado como ativo da empresa na divisão de bens, mas na prática, permanece sob seu controle total através de sua mãe. Fixaremos o preço de venda ligeiramente abaixo do mercado para criar uma razão convincente para uma transação rápida, revelou Júlio. O processo começou.
Júlio agilizou a constituição da Cell Investimentos. Enquanto isso, Carla começou a preparar os documentos de venda por parte da Estilo Carla, através de seu confiável gerente, o seu Roberto. Eles precisavam se mover rápido. Quanto mais tempo a propriedade estivesse em processo de venda, maior a chance de a notícia chegar aos ouvidos de André. O momento que Carla mais temia finalmente chegou um fim de semana. André se aproximou dela com um humor excepcionalmente alegre. Amor? Tive uma ótima ideia, disse ele, usando um apelido que não usava há tempos. Vamos para a Casa da Serra na semana que vem. Vamos levar a Marta para mostrá-la. Digamos que é uma apresentação antecipada antes que tudo se formalize. O estômago de Carla se encolheu. O pedido não era apenas insensível, mas muito perigoso para seu plano. Recusar categoricamente despertaria suspeitas. André, respondeu Carla, tentando soar exausta. Não quero ir lá agora. Traz muitas lembranças. Ela fez uma pausa e acrescentou a informação que havia preparado. Além disso, a casa está atualmente no mercado para aluguel de longo prazo. O seu Roberto está cuidando disso e me disse que há vários candidatos sérios que irão visitá-la esta semana. É melhor não atrapalhar agora. Se conseguirmos uma renda de aluguel mais tarde, será bom para nós também, não é? A isca funcionou. Diante da perspectiva de renda passiva da casa, os olhos de André brilharam. Oh, boa ideia! Você realmente tem talento para fazer dinheiro, ele a elogiou, sem perceber a ironia de suas palavras. Ok, deixe com o seu Roberto. Diga a ele para cobrar o aluguel o mais alto possível. Sim, depois dividimos os lucros. Claro, querido, respondeu Carla com um leve sorriso. Mas André era impulsivo. 3 dias depois, ele decidiu ir sozinho para a serra, sem avisar Carla. Deu a desculpa de querer verificar o estado da casa antes de alugá-la, mas sua verdadeira intenção era tirar algumas fotos para se exibir para Marta. No momento em que o carro de André entrou pelo portão da casa, o coração de Carla, a dezenas de quilômetros de distância, pareceu parar. Ela acabara de receber uma mensagem curta de seu Roberto. O chefe está aqui. Calma, a situação está sob controle. Na Casa da Serra, seu Roberto, um homem de meia-idade cuja lealdade a Carla era inabalável, estava desempenhando seu papel com perfeição. Na verdade, ele estava lá com um casal jovem, seus sobrinhos, que fingiam ser possíveis inquilinos estrangeiros. Bom dia, senhor. Cumprimentou seu Roberto educadamente quando André entrou. Ele se apresentou como um corretor de imóveis associado, não apenas como gerente da Estilo Carla. Eu sou o dono desta casa, disse André com arrogância, inspecionando a sala. Entendo. Minha esposa disse que ia alugá-la. Correto, senhor. Estou aqui com um casal de candidatos alemães. Respondeu seu Roberto com fluidez, apontando para seus sobrinhos, que assentiram educadamente. André ficou satisfeito. Caminhou pela casa, imaginando-se com Marta relaxando à beira da piscina. Ele até conversou brevemente com seu Roberto para dar instruções. Certifique-se de cobrar o aluguel em reais. Claro, é uma propriedade premium. E depois me entregue o relatório. Eu também preciso saber. Entendido, senhor. Com certeza informarei a senhora Carla Veiga, que é a diretora da empresa proprietária deste imóvel, e ela transmitirá a você. Respondeu seu Roberto diplomaticamente, enfatizando sutilmente mais uma vez quem era o proprietário legal do ativo. André franziu um pouco a testa ao ouvir isso, mas não pensou muito. Depois de tirar algumas fotos, ele foi embora. Assim que o carro de André desapareceu de vista, seu Roberto ligou imediatamente para Carla. Foi por pouco, senhora, disse seu Roberto, sua respiração soando aliviada. Obrigada, seu Roberto. Você não sabe o quanto sua ajuda significa, respondeu Carla, sua mão ainda tremendo um pouco ao segurar o telefone. O incidente serviu como um catalisador para acelerar tudo. 2 dias depois, o contrato de compra e venda entre a Estilo Carla e a Cell Investimentos foi assinado no cartório escolhido por Júlio. As centenas de milhares de reais da venda da casa foram transferidos no mesmo dia.
O dinheiro estava agora a salvo, guardado em uma conta de empresa que André não podia tocar. Naquela noite, Carla olhou distraidamente pela janela de seu quarto. Ela havia defendido com sucesso outra fortaleza, mas a vitória parecia vazia. Ela teve que desmantelar o edifício de sua vida, tijolo por tijolo, apenas para salvá-lo do companheiro que deveria ter sido seu marido. Cada passo adiante em seu plano parecia um passo para trás das belas memórias que eles um dia tiveram. Mas ela sabia que não havia volta. Tinha que continuar a desenrolar o novelo da riqueza até que não restasse um único fio emaranhado na ganância de André. Após salvar a Casa da Serra com sucesso, Carla enfrentou seu maior desafio: proteger a joia da coroa de seu reino, a estilo Carla. Esta empresa não era apenas um ativo. Era a personificação de seu esforço, criatividade e anos de sacrifício. Deixar André levar metade desta empresa era como renunciar à metade de sua identidade. Vender a empresa não era uma opção. Ela não podia abandonar o negócio que havia erguido do zero. A estratégia que ela elaborou com Júlio foi muito mais elegante e complexa. Eles reestruturariam a propriedade das ações com base em uma relação de dívida legalmente manipulada. A base deste plano residia em um fato crível. 7 anos antes, quando Carla começou a boutique, ela recebeu um apoio financeiro inicial de sua mãe. A quantia não foi enorme, mas suficiente para alugar a primeira loja e comprar o estoque inicial. Aquele dinheiro foi considerado um presente. Nunca houve um contrato de devolução. Agora, aquele presente se tornaria um empréstimo de capital. Júlio redigiu cuidadosamente um contrato de empréstimo com data retroativa. O documento estipulava que a mãe de Carla lhe havia emprestado o capital e que, se não fosse devolvido em dinheiro em um prazo de 7 anos, o empréstimo se converteria em 75% das ações da estilo Carla. O documento foi feito para parecer autêntico. Esta é uma medida em uma zona cinzenta, senhora Veiga, alertou Júlio em uma ligação criptografada. Mas legalmente é difícil de contestar, especialmente porque existe a prova da transferência bancária inicial de sua mãe para você. Podemos alegar que foi o desembolso do empréstimo. Um julgamento seria a palavra de sua mãe contra a de seu marido. E em empresas familiares, os juízes tendem a confiar mais nos contratos escritos. Carla concordou. Preferia arriscar na zona cinzenta a entregar seu trabalho de bandeja. O próximo passo foi contar com a ajuda de seu informante mais confiável, o seu Roberto. Uma tarde, Carla chamou seu Roberto à sua sala na boutique principal, fechou a porta e serviu uma xícara de chá ao homem que estava com ela, desde que a boutique era apenas uma sala pequena e apertada. Seu Roberto, começou Carla com tom sério. Vou me divorciar do meu marido. Seu Roberto a olhou com preocupação, mas não surpreso. Como alguém próximo a Carla, ele já sentia há tempos que havia problemas no lar de sua chefe. É uma notícia lamentável, senhora. Seja qual for a decisão que tomar, tem o meu apoio. Obrigada, disse Carla sinceramente. É por isso que preciso da sua ajuda. O André acha que tem direito à metade desta empresa que construímos juntos do zero. Não posso tolerar isso. Não é só meu problema, seu Roberto. É também sobre o futuro do senhor e de todos os funcionários que dependem desta empresa. Carla explicou o plano de reestruturar a propriedade das ações para sua mãe como forma de pagamento de dívida. Ela não mencionou que o contrato acabara de ser criado, apenas o apresentou como uma obrigação antiga que devia cumprir. A lealdade de seu Roberto não vacilou. Entendido, senhora. O que devo fazer? Preciso que prepare todos os documentos financeiros internos, balanços e demonstrativos de resultados. Tudo deve refletir que existia uma obrigação de dívida com a investidora inicial. Devemos fazer com que todo o rastro documental pareça natural e consistente, ordenou Carla. Na semana seguinte, Carla e seu Roberto trabalharam horas extras, revisaram livros antigos, inseriram notas que respaldavam a história do empréstimo de capital e prepararam todos os documentos necessários para uma Assembleia Geral de Acionistas fictícia. A essa reunião, apenas Carla, como acionista majoritária,
e alguns funcionários de nível gerencial que possuíam participações minoritárias como parte do programa de incentivos compareceriam. Todos eram leais a Carla e aprovariam qualquer coisa que ela propusesse. No dia marcado, o trâmite de transferência de ações foi executado no cartório. Sua mãe, uma senhora aposentada de aparência amável, mas com olhos aguçados como os de sua filha, assinou os documentos sem fazer muitas perguntas. Apenas pegou a mão de Carla e disse: "Recupere o que é seu, minha filha." Com o selo e a assinatura do tabelião na escritura, 75% da propriedade da Estilo Carla passou oficialmente para as mãos de sua mãe. Carla continuaria a ocupar o cargo de diretora executiva e teria controle total sobre as operações diárias da empresa. Mas, no papel, não era mais a dona majoritária. O valor intrínseco da empresa estava agora a salvo do alcance legal de André. Naquela tarde, depois que tudo terminou, Carla ficou sozinha na boutique principal fechada. Tocou os lindos vestidos expostos, sentindo a textura dos tecidos de alta qualidade. Ela havia salvado seu reino, mas a sensação de vitória estava manchada de amargura. Sentia-se como um general que precisa queimar seus próprios campos para que não caiam nas mãos do inimigo. Havia protegido seu negócio renunciando à sua propriedade oficial. Um sacrifício doloroso, mas necessário. Olhou-se no grande espelho do canto. Seu rosto parecia cansado, mas seus olhos brilhavam com uma determinação inabalável. A batalha ainda não havia terminado, mas sua fortaleza principal agora se mantinha firme e impenetrável. Com o passar do tempo, a calma arrogante de André começou a desmoronar lentamente. Marta, que no início esperara pacientemente, tornou-se cada vez mais impaciente. A visão da vida luxuosa que André havia prometido parecia cada vez mais distante, e ela começou a descarregar sua frustração nele. Já se passaram quase 2 meses. Quando isso vai acabar? Exigiu Marta em uma ligação. Sua voz soava aguda. Estou farta de esperar neste apartamento minúsculo. Vi uma casa em Higienópolis, mas os preços não param de subir. Aguenta um pouco, meu amor, tentou acalmá-la André. Os trâmites legais levam tempo. A Carla disse que está organizando todos os relatórios financeiros para uma partilha justa. Ela está cooperando. Cooperando? Uma risada sarcástica soou do outro lado da linha. Ela está organizando ou está escondendo? Você é muito mole. Tem que tomar o controle. Verifique todas as contas dela, os investimentos. Talvez ela já tenha movido todo o dinheiro, e vamos começar do zero com as mãos abanando. As palavras de Marta feriram o orgulho de André. Ser chamado de mole era o maior insulto para ele. Impulsionado pela dúvida que Marta havia semeado, ele decidiu começar a investigar. Como não queria parecer desconcertado na frente de Carla, agiu às escondidas. Naquela noite, enquanto Carla tomava banho, André entrou no escritório dela, ligou o notebook e tentou abrir o portal de uma das contas de investimento conjuntas que não revisava há muito tempo. Digitou o nome de usuário e a senha que lembrava. Falha. Tentou de novo, mas continuou falhando. Na tela, apareceu a mensagem: usuário ou senha incorretos. Ele tentou a função de recuperar senha, esperando que o link de recuperação fosse enviado para seu e-mail. Mas o sistema informou que o link havia sido enviado para o endereço de e-mail principal registrado, que, até onde ele sabia, era o e-mail pessoal de Carla. Um mau pressentimento começou a invadi-lo. No dia seguinte, ligou para o atendimento ao cliente da corretora de valores. Após um complexo processo de verificação de identidade, finalmente conseguiu falar com um atendente. Não consigo fazer login na minha conta. O número da conta é XXX, reclamou André. Sim, senhor. Deixe-me verificar, disse o atendente. Após um momento de silêncio, o atendente voltou a falar. Segundo nossos registros, a senha desta conta foi alterada há 2 semanas pela titular principal, a senhora Carla Veiga. O coração de André bateu um pouco mais rápido. Alterada? Por que foi alterada?
Não temos informações sobre o motivo, senhor. Como titular secundário, o senhor não tem autorização para alterar a senha ou solicitar a recuperação. Deve contatar a titular principal. André desligou, irritado. Naquela noite, armou-se de coragem para confrontar Carla. Tentou usar um tom relaxado, fingindo perguntar casualmente. Carla, tentei entrar na nossa conta de investimentos há pouco, mas não consegui. Parece que a senha mudou. Carla, que estava lendo um livro no sofá, levantou a cabeça. Sua expressão era tranquila, sem o menor traço de surpresa. Ela esperava por essa pergunta. Ah, isso? Respondeu com um tom seco. Minha assessora financeira cuidou disso. Durante o processo de divórcio, foi acordado que ela teria acesso temporário para garantir que não haja transações de compra e venda por nenhuma das partes antes da decisão oficial do tribunal. Ela me disse que é um procedimento padrão para proteger os ativos e garantir que tudo seja justo e transparente. A explicação era engenhosa. Carla usou as palavras justo, transparente e proteger. Devolveu a André as palavras que ele costumava usar para tranquilizá-la. A razão soava muito profissional, lógica e até parecia beneficiar o próprio André. A suspeita de André diminuiu um pouco, mas não desapareceu completamente. Assessora financeira? Desde quando você usa uma assessora? Desde que você me pediu o divórcio, respondeu Carla brevemente. Seus olhos voltaram para o livro em suas mãos. Não sei nada sobre leis de divórcio nem finanças. Precisava de alguém para me aconselhar, para não dar um passo em falso que me prejudicasse ou a você. Essa resposta silenciou André. Uma mulher fraca e ignorante buscar ajuda profissional soava razoável. Mas a semente da dúvida estava plantada. Ele começou a notar pequenas coisas. Carla terminava apressadamente suas ligações quando ele entrava no cômodo. Não deixava mais o notebook aberto. Parecia sair com mais frequência com a desculpa de se reunir com fornecedores ou gerenciar as filiais. Mas quando voltava, seu rosto parecia cansado, mais decidido. Isso não era mais tristeza passiva, mas uma atividade concentrada. Uma noite, André acordou e encontrou o lado da cama vazio. Procurou pela casa e encontrou Carla sentada na varanda, simplesmente olhando a escuridão da noite. Ela não estava chorando, apenas sentada em silêncio, com as costas retas. Havia uma aura de estranha força ao seu redor, uma aura que assustou um pouco André. Ainda não dormiu? Ele perguntou. Carla virou a cabeça. Seus olhos estavam claros sob a luz do jardim. Só estava tomando um pouco de ar. Tenho muito em que pensar. André voltou para a cama sozinho naquela noite. Sua ansiedade só crescia. As queixas de Marta continuavam a ressoar em seus ouvidos, misturando-se com a imagem de uma Carla cada vez mais misteriosa e indecifrável. Pela primeira vez, ele sentiu que seu plano, que considerava perfeito, poderia ter uma falha. O nome dessa falha era Carla. Ele tentou descartar essa sensação como paranoia, garantindo a si mesmo que tudo continuava conforme o planejado. Mas, no fundo, sabia que a calma antes da tempestade havia terminado e que nuvens escuras começavam a se acumular no horizonte. O tempo parecia correr cada vez mais rápido. Cada momento aproximava Carla da linha de chegada que ela mesma havia criado. André agora falava mais frequentemente com seu advogado sobre a preparação dos documentos finais. Carla sabia que só lhe restavam alguns dias, talvez uma semana no máximo, antes que a petição de divórcio fosse oficialmente protocolada e todos os bens comuns fossem congelados automaticamente pela lei. Ela precisava completar o último passo. Seu último ativo de interesse era a conta bancária conjunta, a conta operacional da casa, que até então fora o símbolo de sua união financeira, apenas no nome. Comparado às centenas de milhares de reais que ela havia assegurado em investimentos e imóveis, a quantia nesta conta era relativamente pequena. Mas para Carla, garantir esses fundos tinha um profundo significado simbólico. Tratava-se de cortar o último laço que aprendia a André, liquidar o último vestígio financeiro de sua antiga vida.
Naquela noite, Carla esperou até depois da meia-noite. O leve ronco de André vindo do quarto era o sinal de que ela podia se mover com segurança. Deslizou para o escritório. Ao ligar o notebook, uma tensão familiar a envolveu. Esta seria provavelmente a última vez que realizaria essa operação secreta. Abriu o portal do banco online e olhou para a tela. O saldo da conta conjunta mostrava cerca de R$ 35.00. A maior parte provinha dos salários dela e de André do último mês, mais o remanescente de outros fundos imprevistos. Ela poderia ter levado tudo. A tentação existia. Um pequeno sussurro que queria zerar aquela conta para devolver toda a dor ao coração dele. Mas Carla balançou a cabeça para esse sussurro. Seu objetivo não era a vingança cega, mas a justiça calculada. Sua vitória devia ser limpa, impecável e o mais irrepreensível possível. Abriu o histórico de transações e calculou cuidadosamente. O salário de André do último mês era de cerca de R$ 4.000. O remanescente de outros fundos que ela não podia reivindicar diretamente como seus era de cerca de R$ 1.000. Total, R$ 5.000. Ela decidiu deixar essa quantia na conta. Apenas pegaria a parte que podia provar claramente que provinha de sua transferência salarial e receitas comerciais. Abriu o menu de transferências e transferiu R$ 30.000 para sua nova conta pessoal. A transação foi realizada sem problemas em segundos. Ao terminar, olhou para o saldo restante de R$ 5.000, suficiente para André sobreviver por 1 mês ou 2. Isso não era um ato de generosidade. Era uma medida estratégica. Ao deixar uma quantia, tornava difícil para André acusá-la de roubo total ou de deixá-lo na miséria. Isso demonstrava que ela não se movia por ganância, mas por um cálculo prudente. Fechou o notebook. Um imenso alívio a envolveu, mas também uma tristeza inesperada. A porta estava agora realmente fechada. Não havia mais conexões financeiras. Não havia mais o nosso, apenas o meu e o seu. Sua guerra silenciosa havia terminado. Agora, só restava a declaração de vitória. No dia seguinte, Carla começou a se preparar para o confronto. Não fez as malas de forma grandiosa. Isso poderia parecer desesperado e despertar suspeitas se André visse. Em vez disso, preparou uma única mala de tamanho médio. Dentro, colocou suas roupas favoritas, alguns objetos pessoais preciosos, seu notebook e, o mais importante, uma pasta de documentos de cor azul escura. Essa pasta era seu arsenal. Dentro, havia cópias dos extratos da nova conta bancária mostrando um saldo fantástico. O contrato de venda da Casa da Serra certificado em cartório, os documentos da nova estrutura de propriedade da estilo Carla, com o nome de sua mãe como acionista majoritária, e um breve resumo de seu advogado sobre a legalidade de todas as suas ações. Perfeitamente organizado. Cada papel dentro da pasta era uma bala pronta para ser disparada. Durante os 2 dias seguintes, ela seguiu sua rotina habitual, mas mantendo um nível de alerta mais alto. Esperou. Cada vez que André voltava do trabalho, seu coração batia com força, perguntando-se se este era o momento. E na sexta-feira à tarde, o momento chegou. André voltou para casa com um passo mais leve que o habitual. Um sorriso de satisfação se desenhava em seus lábios. Em sua mão, carregava uma pasta de couro marrom que parecia cara. "Vamos jantar fora esta noite", disse André com um tom alegre e fingido. "Tenho algo para te mostrar. Pensemos nisso como uma celebração do começo de nossas novas vidas separadas." Carla olhou para a pasta na mão de André e depois assentiu lentamente. "Não precisa sair. Vamos conversar aqui", respondeu ela com uma voz tranquila que escondia a tempestade. O amanhecer do último capítulo de sua vida com André estava despontando. O palco estava montado e Carla, diretora e atriz principal, estava preparada para a cena final. Eles estavam sentados frente a frente na mesma mesa de jantar de mogno, onde a demanda de divórcio foi feita pela primeira vez. Mas desta vez, a dinâmica era diferente.
André irradiava uma aura de vitória, enquanto Carla emanava uma calma gélida. André colocou a pasta de couro marrom sobre a mesa com um movimento teatral. Pronto, Carla, começou ele. Seu tom era condescendente, como se falasse com uma criança. Meu advogado é muito bom. Todos os papéis estão perfeitos. O acordo de divórcio, a lista de bens comuns para dividir pela metade, tudo. Só temos que assinar no cartório amanhã e protocolar no fórum. Rápido, limpo e sem dramas. Ele empurrou a pasta em direção a Carla. Leia primeiro para que você fique satisfeita. Detalhei tudo. Esta casa, a Casa da Serra, as economias, o valor do seu negócio. Dividimos justamente, Carla. Carla nem sequer tocou na pasta. Deixou-a permanecer entre eles como um monumento à ganância de André. Em vez disso, pegou sua própria pasta azul que estava na cadeira ao lado. Com movimentos igualmente tranquilos, colocou-a sobre a mesa. Eu também preparei alguns documentos para você ver, disse Carla. Sua voz era clara e sem tremores. André soltou uma risadinha, uma risada de desprezo. Que documentos? Uma carta do seu guru espiritual? Não precisa, Carla. Isso não é um problema emocional, é legal. Carla ignorou o sarcasmo. Abriu a pasta azul e tirou a primeira folha. Era uma cópia do extrato da conta conjunta com data daquele dia. Esta é a nossa conta conjunta, disse Carla, deslizando o papel em direção a André. O saldo é de R$ 5.000. 2.500 para você, 2.500 para mim. Justo, não é? O rosto de André mudou. Seu sorriso desapareceu. Do que você está falando? Nossas economias são de centenas de milhares. Carla tirou a segunda folha. O extrato de sua nova conta bancária com uma longa fila de zeros no final. Essas são as minhas economias, não as nossas. Dinheiro do meu salário, bônus da empresa e lucros de investimentos. Tudo movido para cá. Os olhos de André se arregalaram de incredulidade. Você não pode fazer isso. Não, eu posso, replicou Carla, tirando agora a terceira folha. O contrato de venda da Casa da Serra. E quanto à Casa da Serra, você chegou tarde. Aquela casa não era um bem pessoal, era um ativo da empresa. E eu, como administradora da Estilo Carla na época, decidi vendê-la no mês passado por eficiência empresarial. Aqui está o contrato de venda legal. André arrancou o papel de suas mãos. Viu o nome de sua empresa, Estilo Carla, como vendedora e um nome desconhecido, Cell Investimentos, como compradora. Suas mãos começaram a tremer. Isso é impossível. Eu nunca consenti. Seu consentimento não era necessário. Foi uma transação corporativa, explicou Carla com uma paciência letal. E o dinheiro da venda entrou na conta da empresa. Dinheiro que, claro, não pode ser dividido como propriedade pessoal conjunta. André respirava com dificuldade. Seu rosto enrubescia de raiva e de um medo que subia lentamente. A empresa. Pelo menos tenho direito à metade da sua empresa. Nós a construímos juntos. Sério? Carla arqueou uma sobrancelha. Ela tirou o último documento, o mais letal, uma cópia da escritura de alteração de propriedade da Estilo Carla. Segundo esta escritura de cartório, eu sou apenas uma acionista minoritária na minha empresa. 75% das ações pertencem à minha mãe como condição para devolver o capital que peguei emprestado quando comecei o negócio. Uma dívida que vencia um pouco antes de você pedir o divórcio. Que coincidência, não é? André olhou para o documento. O nome da mãe de Carla estava claramente escrito como acionista majoritária. Suas pernas fraquejaram. Todos os seus planos, o palácio com Marta, seu futuro luxuoso, tudo desmoronou diante de seus olhos em menos de 5 minutos. Isso é fraude! Gritou ele batendo na mesa. É ilegal! Você roubou meu dinheiro! Vou te processar! Vou te destruir! Pela primeira vez, Carla sorriu. Não um sorriso caloroso, mas um sorriso frio, cheio de vitória. Ela se levantou da cadeira. Me processe.
Meu advogado ficará encantado em enfrentá-lo nos tribunais. Mas antes, pergunte ao seu advogado. Pergunte a ele se é ilegal uma esposa administrar os ativos registrados legalmente em seu nome. Se é ilegal vender ativos de uma empresa. Se é ilegal alguém pagar suas dívidas. Carla fez uma pausa, deixando suas palavras penetrarem. Você disse que eu era fraca. Você se enganou. Minha verdadeira fraqueza foi deixar que você me subestimasse por tanto tempo. Acreditar por tanto tempo que o homem que dormia ao meu lado queria o melhor para mim. Agora, recuperei tudo o que é meu. Ela caminhou em direção à porta de entrada, onde sua mala a esperava. Construa seu novo palácio com a Marta. Mas você terá que colocar a primeira pedra sozinho. Adeus. Dizendo isso, Carla agarrou a alça da mala, abriu a porta e saiu para a noite fresca sem olhar para trás. O som da porta se fechando atrás dela soou como o martelo de um juiz. O som que anunciava que o julgamento havia terminado e a sentença havia sido proferida. André ficou sozinho na casa grande, mas agora vazia, cercado pelos fragmentos de papel de seus planos destroçados. O silêncio que Carla deixou era mais ensurdecedor do que os gritos de André momentos antes. Por alguns minutos, André simplesmente ficou sentado, olhando para as duas pastas sobre a mesa. Sua pasta de couro marrom, agora inútil, e a pasta azul de Carla, que se tornara a lápide de seu futuro. A realidade o atingiu com a força de um trem de carga. Isso não era um pesadelo. Era real. Sua primeira reação foi uma negação misturada com pânico. Pegou o telefone. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguiu discar o número de seu advogado. Pérez! Ele gritou assim que a chamada foi atendida, sem tempo para formalidades. Minha mulher me enganou. Ela moveu todo o dinheiro. Vendeu a casa da Serra. Transferiu as ações da empresa. Isso é fraude. Temos que processá-la. Temos que congelar tudo. Do outro lado da linha, ouviu-se um suspiro cansado do advogado. Acalme-se, senhor André. Explique-me devagar. Quando essas transações ocorreram? Não sei. Provavelmente nas últimas semanas. E nossa petição de divórcio já foi protocolada oficialmente no fórum? Perguntou o advogado com tom agudo. Não. Eu planejava fazer isso amanhã. Seguiu-se um longo silêncio. André podia sentir o mau presságio se adensar. Doutor Pérez, ainda está aí? Senhor André? A voz do advogado era neutra e profissional. Preciso lhe dizer uma dura realidade. Se todas as transações ocorreram antes de nossa petição de divórcio ser oficialmente protocolada, e esses ativos estavam legalmente em nome de sua esposa ou da empresa dela, o que ela fez é, com quase total probabilidade, completamente legal. Legal? Choramingou André, incapaz de acreditar no que ouvia. Isso não é roubo, senhor. Isso se chama gestão de patrimônio pessoal. Legalmente, até que haja uma sentença judicial ou um congelamento de bens, ela é livre para fazer o que quiser com as propriedades que são dela. Você deveria ter protocolado a ação assim que decidiu se divorciar. Você deu tempo demais a ela. Do ponto de vista legal, ela não o enganou. Ela simplesmente foi mais esperta que você. O telefone escorregou da mão de André e caiu no chão com um baque surdo. Mais esperta. As palavras ecoavam em sua cabeça. Carla, a quem ele considerava fraca, submissa e tola, o havia enganado tão completamente. O pensamento seguinte foi Marta. Ele tinha que contar a ela. Com as mãos ainda trêmulas, ligou para sua amante. Oi, amor, e aí? O que aconteceu? Quando assinamos? A voz de Marta era alegre e cheia de esperança. Marta, há um problema, sussurrou André. Sua voz estava rouca. O dinheiro, as propriedades. A Carla levou tudo. Tudo sumiu. Silêncio. Não por surpresa, mas um silêncio frio e mortal. Como assim sumiu? Perguntou Marta, sua voz baixando várias oitavas. Ela moveu tudo. Vendeu a casa.
As ações estão no nome da mãe dela. Só sobrou um pouco na conta conjunta e esta casa que ainda tem hipoteca, explicou André. Uma risada áspera e desagradável explodiu do outro lado da linha. Sumiu. Você deixou ela levar tudo? Você é idiota ou o quê? Joguei minha vida fora por suas promessas e agora você me diz que tudo sumiu. Eu não sabia que ela faria isso. Eu pensei que ela... Você pensou que ela era uma tonta. Acontece que o tonto era você, cortou Marta cruelmente. Não quero viver passando perrengue. Não vou começar do zero com um perdedor como você. Não me procure mais. A chamada foi cortada. Clique. Simples assim. O amor verdadeiro que ele usara como razão para destruir seu casamento se revelou nada mais que um saldo bancário. Agora ele estava sozinho. Realmente sozinho. O pânico se transformou em desespero total. Ele tinha que contatar Carla. Tinha que implorar. Pegou o telefone e começou a enviar mensagens seguidas. A primeira mensagem estava cheia de raiva. Carla Veiga, você vai se arrepender. Eu não vou ficar parado. Nenhuma resposta. A segunda mensagem continha ameaças. Vou contar a todo mundo como você é perversa. Vou arruinar sua reputação e seu negócio. Ainda silêncio. A terceira mensagem começou a suavizar com negociação. Ok, eu errei. Me desculpe. Vamos conversar direito de novo. Não faça isso. Eu te dou o que você quiser. Ainda sem resposta. Finalmente sua máscara de arrogância caiu por completo e se transformou em uma súplica patética. Carla, por favor, não me deixe assim. Eu não tenho nada. Sinto muito por tudo. Por favor, responda minha mensagem. Ele esperou por 1 hora. Seus olhos estavam fixos na tela do telefone, esperando algum sinal de vida. De repente, tentou enviar outra mensagem, mas havia algo estranho. A mensagem não era entregue, apenas um tique de confirmação. Tentou ligar. A chamada não conectava. Carla o havia bloqueado. Essa compreensão foi o golpe final. O que o destruiu não foram os gritos nem os insultos. Foi o silêncio total de Carla. Aquele silêncio era sua sentença. Ele não era mais considerado digno nem mesmo de uma resposta. André se jogou no sofá da sala escura. A casa grande, antes símbolo de seu sucesso, agora parecia uma tumba fria. Ele estava cercado por móveis caros e memórias vazias. Os destroços de sua ganância estavam espalhados ao seu redor, e ele era o único habitante daquelas ruínas, engolido por um arrependimento tardio. Passou 1 ano. O tempo, que uma vez pareceu um inimigo lento nos dias cheios de ansiedade, agora se tornara um aliado curador. 1 ano provou ser tempo suficiente para desmoronar um mundo e também suficiente para construir um completamente novo. Em uma cobertura com vista panorâmica para a noite brilhante de São Paulo, Carla começava sua manhã. O ar fresco da capital que a recebia na varanda carregava o aroma da agitação da cidade e de novos começos. Ela não morava mais na casa grande, cheia de lembranças amargas. Havia se mudado não apenas fisicamente, mas também mental e emocionalmente. Sua aparência também havia mudado. Usava o cabelo mais curto, em um estilo moderno que emoldurava seu rosto. Um rosto que agora irradiava confiança em todos os momentos. Suas roupas não eram mais os vestidos bonitinhos de boutique local, mas terninhos de cores nítidas e elegantes, vestidos de noite de estilistas internacionais. Ela não era mais apenas a dona de uma boutique local. Era uma empresária cujo nome começava a ressoar no mundo da moda europeia. Naquela manhã, ela acabara de terminar uma videochamada com sua equipe em São Paulo. A estilo Carla, que agora era oficialmente de sua propriedade depois de recomprar as ações de sua mãe com fundos pessoais, estava em processo de expansão massiva. Estavam preparando a abertura de sua primeira boutique principal no exterior, em Milão. Todos os preparativos estão correndo sobre rodas, diretora, informou seu Roberto, que apareceu na tela do notebook com um rosto alegre. Os parceiros de logística estão prontos e a equipe visual terminou o design de interiores. Estamos dentro do cronograma. Muito bem, seu Roberto.
disse Carla com um sorriso sincero. Obrigada pelo seu trabalho árduo e o da equipe. Eu não poderia ter feito isso sem vocês. Após terminar a chamada, Carla foi à máquina de café e preparou um expresso intenso. Enquanto bebia o café, olhou para o horizonte. O processo de divórcio em si havia terminado há 6 meses. Através de seu advogado desesperado, André tentou contra-atacar. Processou Carla por fraude e apropriação indébita, mas a equipe jurídica de Júlio refutou facilmente todas as acusações. Foi provado que todas as transações de Carla foram realizadas legalmente antes da petição ser protocolada e estavam relacionadas a ativos sob seu controle legal. No final, André não obteve nada além do que Carla lhe havia deixado. O divórcio foi aprovado com a partilha de bens conforme o estado final, o que significava que André obteve apenas metade dos fundos restantes na conta conjunta e a obrigação de continuar pagando a hipoteca da casa sozinho. Carla às vezes se lembrava dele, mas não havia mais dor. A lembrança era agora como assistir a um filme antigo sobre outra pessoa. Ela aprendera que a traição de André não refletia suas falhas, mas a fragilidade do caráter dele. A dor havia sido o adubo para sua força, obrigando-a a crescer para uma versão de si mesma que nunca antes imaginara. Sentia-se em paz, completa e, o mais importante, livre. Do outro lado de São Paulo, em um kitnet apertado em um prédio antigo, André vivia sua nova vida. A casa grande teve que ser vendida porque ele não conseguia pagar as parcelas. Depois de quitar a hipoteca restante e outras despesas, não sobrou muito dinheiro. Agora ele trabalhava em uma startup com um salário muito inferior ao seu padrão de vida anterior. Naquela noite, ele estava sentado sozinho em um sofá surrado. Seu quarto era iluminado apenas pela luz de seu celular. Ele estava navegando nas redes sociais. Um velho hábito. Um hábito que iniciou sua ruína e que agora se tornara sua fonte diária de tortura. Seu dedo parou em uma publicação de uma famosa revista de negócios. Era uma foto da cerimônia de premiação Empresária do Ano. No centro do palco, com um impressionante vestido bordô, estava uma mulher segurando um troféu de cristal com um sorriso radiante. Aquela mulher era Carla. André olhou para a foto por um longo tempo. A mulher na foto parecia tão estranha, não pelo penteado ou pela roupa, mas pela aura de poder e felicidade que emanava dela. Aquela era uma Carla que ele nunca conheceu, ou mais exatamente, uma Carla que ele nunca quis ver. Foi então que a compreensão final e mais dolorosa o atingiu. Ele percebeu que o que havia desperdiçado não era apenas dinheiro ou ativos. Havia desperdiçado uma mulher que tinha a inteligência para construir um reino, a força para resistir a tempestades e a lealdade para estar ao seu lado. Todas as qualidades que ele considerava fraquezas, a paciência, a integridade, a bondade de Carla, eram na verdade os pilares de sua força. Ele havia jogado fora um diamante, cego pelo brilho de um vidro barato chamado Marta. Ah, Marta. A última vez que André a viu foi também nas redes sociais, posando carinhosamente com outro homem mais velho e rico. O ciclo continuava, e ele era apenas uma das vítimas de sua própria estupidez. O arrependimento parecia ácido no estômago. Não apenas arrependimento pela perda de riqueza, mas um arrependimento mais profundo por sua tolice, arrogância e fracasso como homem. Ele desligou o telefone e a escuridão do quarto pareceu engoli-lo por inteiro. A única propriedade que lhe restava era um arrependimento eterno. De volta à cobertura, Carla pousou a xícara de café. Olhou seu reflexo no grande janelão. Atrás dela, via-se o interior do apartamento elegante. À sua frente, estendia-se uma paisagem urbana brilhante, cheia de promessas e oportunidades. Ela não olhava mais para trás. O passado era uma lição, não uma prisão. Com um leve sorriso de segurança, ela se afastou da janela, pronta para receber o novo dia e pronta para conquistar um novo mundo. O amanhecer havia chegado, e este amanhecer era completamente dela.